sejam bem-vindos a mais um episódio na Sala da Diretoria. Essa é a nossa terceira temporada e hoje a gente vai receber uma convidada que vai falar de um tema um pouco diferente do que a gente costuma falar. Então vamos receber a Mariana Penido. Um prazer te receber, Mariana. Se apresenta um pouquinho pra gente. Gente, Manu, Marcela, é um prazer estar aqui. Prazer nosso. Muito ser convidada para esse papo. Eu trabalho com tecnologia há mais de 15 anos, mas fazem 4 anos que eu trabalho com tecnologia no mundo específico de educação. E, além disso, eu sou mãe. Então, assim, ter um momento nosso aqui para a gente falar de tecnologia e falar também de aprendizado, de educação, para mim, é um prazer imenso. Eu acho que vai ser uma troca super rica. Marcelo hoje esqueceu de me apresentar, né? Eu sou Manuela Abreu. E eu sou Marcela Abreu, gente. Então, é porque, olha, vou contar pra vocês, né? Agora com um pouco de toque de realidade. Esse é o terceiro podcast que a gente grava hoje, então eu realmente achei que vocês estavam assistindo junto com a gente, entendeu? É isso que aconteceu. E a gente vai falar, o tema de hoje é educação e tecnologia, preparando as nossas crianças para um mundo digital e globalizado. Então, podemos começar. A Manuela quer fazer a primeira pergunta para a Mari? Depois de 15 anos, né, tocando a educação, hoje a Mari está à frente da Arcotec, né, nosso parceiro aqui da Arcoeducação. E eu queria escutar de você, Mari, na tua opinião, como a tecnologia vem impactando a educação nos últimos anos? Boa. Essa é uma pergunta de ouro. A tecnologia tem impactado bastante a educação e tem evoluído muito rápido nos últimos anos, né? Então, não sei como foi com vocês, mas pelo menos na minha época de escola, tecnologia era uma aula de informática, muitas vezes. Sim, exatamente. Que a gente tinha para ter aqueles princípios de conhecimento mesmo em informática na época. Que aí a gente estudar as partes do computador e toda aquela... eu lembro Usar o Word. Usar o Word, o Paint, né? Exatamente. Eu lembro que o máximo que eu fiz na escola foi montar um site aos 12 anos de idade sobre o apagão. Olha, eita, revelando minha idade, né? Eu lembro que eu aprendi programação como uma tartaruguinha, que Sim. hoje eu falo para a geração que trabalha comigo e eles não entendem nada. E a verdade é que, com o tempo, isso foi evoluindo. Então, passou-se a ter algumas plataformas que ofereciam um livro digital disponível para os alunos. A lousa digital foi aparecendo. Mas eu acho que o ápice mesmo de evolução de tecnologia e o reconhecimento da tecnologia, muitas vezes, na educação, foi na pandemia. Foi quando foi, de fato, algo insubstituível, né? E muito necessário para que a gente conseguisse manter ali todos os processos e as rotinas de aprendizado, sabendo que as pessoas estavam remotas. Mas quando você olha para o que tecnologia tem hoje, é muito mais do que isso, né? A amplitude do impacto do que pode gerar, né? A capacidade que a tecnologia tem hoje de apoiar o processo de aprendizado cada vez a nível individual, ao nível aluno, né? E adaptar conteúdos, às vezes, para a necessidade específica de cada aluno. A capacidade de que a tecnologia tem para trazer recursos que muitas vezes não tinham em sala de aula, para ajudar o professor a tornar o ensino cada vez mais engajante. E, principalmente, gerar dados, né? Sim. Que ajudam a ter visibilidade do que está acontecendo na sala de aula e até isso levar a ações cada vez mais específicas. Eu acho que são temas que hoje, quando a gente olha para o poder e o impacto, potencializa muito o que já acontecia em sala de aula. Então, não é que substitui, nem é que, né, é um recurso adicional, é algo que está ali potencializando, muitas vezes, o trabalho que um professor e um coordenador pedagógico já fazia em sala de aula, com recursos adicionais que ajudam esse aprendizado. Eu acho que aquele trabalho que o professor já fazer aquele mapeamento, mas de forma muito mais célere. Né? Então, acho que a gente consegue, por exemplo, num diagnóstico, que a gente está agora em período de início de ano, os pais com certeza receberam o reporte da escola, a gente consegue mapear como é que está cada turma, né, o seu nivelamento e está retornando, de repente, a conteúdos que são base para que a gente consiga prosseguir para os demais. Acho que isso a tecnologia também vem ajudado demais. Demais. E eu acho que muitas vezes é um recurso adicional ali para o professor, para o coordenador, mas também para o pai, né? Sim, então, muitas vezes, certeza. você receber um relatório individualizado, né, que é gerado ali a partir de alguma atividade que o aluno faz, né, Mari? e detalhado, ajuda muitas vezes até os próprios pais conseguirem se conectar mais com o que está acontecendo ali dentro da sala de aula, né? E trazer também toda a parte de aprendizado para casa. Conectar isso de uma maneira muito mais poderosa. E quais essas inovações tecnológicas que você acha que vem transformando essa questão do aprendizado das nossas crianças? O que é que você acha que a maior, assim, a principal? Olha,
quando eu penso em tecnologia, vai sempre ter um monte de firula por aí, Sim. né? Mas eu acho que na prática, tudo converge muito para a questão da personalização, tá? Então, mesmo por mais que você vai ter alguns recursos que ajudam ali o professor, no final, o fim principal é sempre o aprendizado, né? A tecnologia ela deveria estar lá para apoiar o aprendizado. Sim. E o que a gente vê hoje em dia em termos de recurso que estão evoluindo muito é que quando você consegue, né, oferecer recursos, atividades que o aluno faz, provas que o aluno faz e aquilo ali gera dados. Muitas vezes, quando você dá recurso para o professor, tornar o ensino mais engajante ou então conseguir entender o que está acontecendo na sala de aula e quão engajado estão os alunos naquelas atividades. Quando você dá uma jornada gamificada ali para o aluno interagir, então o dever de casa ele fica mais divertido, né? Então, ele vai se adaptando à resposta do aluno. Todos esses recursos que muitas vezes as plataformas que a gente desenvolve, elas oferecem, elas convergem para o fato da gente reconhecer que cada indivíduo é único e que muitas vezes você consegue trazer a tecnologia para permitir essa personalização a um nível muito maior do que quando a tecnologia não existe. Porque com a geração de dados, você está ali apoiando o professor Sim. a conseguir ter uma ação muito mais direcionada para o que acontece. Mari, no último podcast a gente conversou muito sobre o bilinguismo, né? E a gente está vendo até aqui a nossa novo produto da Arco, né? Que é a escola, é a Waze. E, assim, a gente queria saber de você como a tecnologia, nessa parte, no ensino bilíngue, ela pode potencializar esse aprendizado, né? De que modo a gente pode trazer uma imersão maior nesse segundo idioma e como é que isso vai ajudar até a desenvolver a fluência das nossas crianças e adolescentes. Legal. Eu não sei como é que foi com vocês, mas eu aprendi inglês tarde da vida com um livro e um CD. Sim. Que tocava. CD que era no final da capa do livro. Que era no final, e você escutava uma musiquinha e cantava. Sim. Eu acho que já era um avanço, né, pra época. E a gente adorava, né? Pelo menos assim, a aula de inglês, eu lembro quando era o teste de listening, né? Que a gente colocava, já era, ia pro laboratório, já era super inovador. Sim. Então, hoje em dia, se antes você tinha lá um CD, né, e antes você tinha que ir para um laboratório, hoje, quando você tem ali os alunos com acesso aos recursos digitais, o próprio professor, dá para fazer coisas muito mais engajantes que ajudam esse aprendizado do inglês. Então, o volume de recursos, que antes você tinha ali 12 faixas de CDs, hoje você consegue colocar... Infinitos recursos e... principalmente recursos interativos, né? Não é, você não está ali apenas passivamente escutando uma música ou escutando algo, mas você está escutando e muitas vezes na própria aplicação você está respondendo, você está falando, conversando, né? Está conversando. Então, o nível de recurso que a gente tem hoje com tecnologia, acho que não só faz esse aprendizado de inglês ser mais engajante, porque tem muito mais recursos, como também consegue conectar e deixar esse aprendizado mais interativo. Então, o aluno hoje ele consegue escutar algo, ele consegue responder no sistema. Hoje em dia, com a inteligência artificial, tem recursos geniais que já te dão um feedback sobre a sua fluência, sobre a sua pronúncia, sobre quais são os pontos que você tem que trabalhar a nível aluno. E isso faz com que, muitas vezes, a gente consiga exponencializar o que já está acontecendo, muitas vezes, numa sala de aula bilíngue. Eu acho bacana porque existem muitos aplicativos no mercado que, inclusive, eles colocam, né? A cada resposta, eles vão te dizendo como seria a forma correta. Sim. Então, você tá ali, o feedback é na hora, né? De pronto. Então, você consegue realmente, você não precisa esperar o professor tá lá fazendo a checagem. E o próprio pronúncia, quando você, às vezes, assim, eu mesma, quando tenho alguma dúvida... como é a pronúncia mesmo dessa palavra? Você coloca e... é muito bom você... Já tem o recurso... Você ter o recurso de escutar. Sim, exato. Principalmente que, quando a gente está falando da língua inglesa, né? A gente tem palavras com a mesma escrita, mas, a depender do contexto, com pronúncias diferentes. Então... É isso, e eu acho que, mais que isso, você consegue levar esse recurso para casa. Sim. Né? Então, se muitas vezes o aluno está lá engajado, empolgado com o que ele está aprendendo,
dentro da escola com os recursos que estão disponíveis, quando a gente consegue oferecer numa plataforma o acesso para aquele aluno poder fazer o dever de casa, muitas vezes ele pode estar até com uma família que não sabe falar inglês, que não é fluente, Sim. e ele em casa consegue praticar, consegue treinar, consegue desenvolver e ter recursos para receber feedback sobre isso. É muito legal. E aí a gente está falando da aquisição de um segundo ou terceiro idioma, mas eu queria saber de você que está à frente aí dessa questão muito forte da tecnologia, quais são as outras habilidades que as nossas crianças elas precisam desenvolver para o futuro? Olha, isso sempre aparece. Além da escuta ativa, né? que tá precisando, essa geração está precisando. Mas eu vou... Desculpa, pode falar. Não, pode. Tem uma coisa que eu acho que eu tô cada vez mais convencida também como mãe, tá? A gente está numa era de acesso de informação. Sim. Então, o problema mais não é você ter acesso à enciclopédia ou ter alguns acessos. O problema, eu acho que dessa próxima geração é o volume de informação que existe disponível aí e a capacidade de pensamento crítico. Sim. De julgar e analisar essa informação e de conseguir separar aquilo que é verdade ou não, né? De uma maneira que eu acho que já era relevante, né, alguns anos atrás. Hoje em dia, com os avanços de inteligência artificial generativa, com os avanços como um todo que a gente vê no mundo... As fake news, as deepfakes, né? É bem complexo. É muito importante. Então, eu acho que, assim, vai ser parte também do desafio da gente como pais e escola conseguir formar essas competências de pensamento crítico nos alunos de uma maneira muito poderosa e talvez muito mais relevante do que foi há alguns anos atrás. Então, essa, para mim, é uma das principais. E eu acho que é algo que a gente tem que ficar de olho, dado o cenário que a gente vê de evolução. O segundo, eu acho que também é muito as habilidades socioemocionais, né? Então, a gente vê também que a gente tá caminhando para uma geração cada vez mais ansiosa, uma geração que tem dificuldades ali, né, de lidar muitas vezes com os próprios sentimentos. Sim, aí. sim. E eu acho que esse tema combinado com pensamento crítico são, sem dúvida, temas que a gente vai ter que trabalhar aqui como comunidade. E eu brinquei com a escuta ativa, mas isso é uma coisa que eu venho sentindo muito. Essa geração, ela tem uma questão em escutar o outro, de ser empático com o outro, né? Eu acho que às vezes eles estão nesse looping da ansiedade deles no eu, e que eles não conseguem perceber o outro. Sim. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o socioemocional que a gente tem que trabalhar desde cedo nas nossas crianças. É muito complexo. A gente fala como educadora e fala como mãe em a gente estabelecer um limiar muito tênue, né? Entre permitir esse desenvolvimento que a tecnologia... A gente não pode fechar os olhos. Realmente é muito benéfica a tecnologia, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque é um mundo que é um ser em desenvolvimento com enxurrada de informação que está sendo passada. Eu acho que quando a gente consegue trazer isso para dentro a tecnologia para dentro da escola e dar uma limitada nisso, e uma orientada, realmente a gente consegue utilizá-la em seu potencial. Para falar em linha tênue, eu já ia fazer uma pergunta bem capciosa aqui, que era como, depois da lei, né, dos celulares dentro da escola, e que realmente veio a proibição, enfim. E aí fica muito a critério de cada escola, como é que usa. Se usa a nível pedagógico dentro de sala e depois não usem, ou se proíbe total. E aí a minha pergunta vem como é que a gente garante que essa tecnologia na educação seja um complemento ao aprendizado, sem substituir a experiência essencial no desenvolvimento dos alunos? Sim. Essa é uma pergunta que eu acho que está todo mundo se fazendo. Como escola, como pais, e a gente vê realmente, muitas vezes, uma geração nova agora viciada, mas também, às vezes, a família, né? As próprias famílias estão ali viciados. Eu não me tiro dessa linha de frente aí do vício, não. Eu fico realmente, assim... Eu estava comentando essa semana que, para mim, o WhatsApp hoje é a coisa que mais me deixa ansiosa e que me parece que é uma sensação de dependência que eu tenho com o celular. Sim.
Porque, na verdade, o trabalho continua rodando, né? Essa é a grande questão das redes hoje. E eu acho que tá indo muito no 880 para o 80, né? Então, Sim. muitas vezes, aquele tempo de tela, ele está substituindo tempos de interações importantes que aquele aluno, né, que aquela criança deveria estar tendo. É tempo que ele deveria estar tendo com a família, que Sim. também está lá em tela. Então, esse tema, eu sei que por mais que eu seja de tecnologia, eu acho que ela é uma preocupação genuína e muito importante da gente ter. E, de fato, eu acho que tem muitos recursos hoje que estão disponíveis qualquer hora do dia, né, de redes sociais, de aplicativos e de streaming de vídeos, que muitas vezes ela vicia e ela gera ali uma dependência e acostumar, né, com um volume de estímulos muito grande que prejudica mesmo as interações e o aprendizado da criança. Mas, dito isso, eu acho que a tecnologia ela não pode ser simplificada e reduzida muitas vezes a esses desafios que a gente tem, por exemplo, com redes sociais. Para mim, é muito sobre intencionalidade. E a gente fala isso muito no mundo pedagógico, não só para a tecnologia. Exatamente. Mas a pergunta ela é muito mais para que está sendo usada e como que ela está sendo conectada a um contexto e uma intenção específica do que a tecnologia sozinha. A tecnologia é um meio, né? Ela não é um fim por si só. Então, o que eu acredito? Eu acredito que quando você está numa sala de aula, né, e um professor está ali ensinando o sistema respiratório, e ele consegue colocar um vídeo, né, além dali do livro, né, ele consegue colocar um vídeo para as crianças conseguirem ver, se relacionar, tangibilizar. Exato, materializar aquilo ali. Quando ele faz um quiz para deixar ali mais interativo o processo de aprendizado e as pessoas e as crianças conseguirem, né, interagir ali, fazer um ranking, brincar sobre isso. Então, quando ele consegue usar esses recursos dentro da sala de aula e torna aquele aprendizado mais engajante, eu acho que é super benéfico para o aprendizado. E muitas vezes é isso que a criança vai lembrar, né? Ela vai falar assim, poxa, quando você for falar de sistema respiratório, você vai lembrar daquele vídeo que leu, daquele quiz, daquele dia divertido que teve na sala de aula. E a mesma coisa para quando você usa a tecnologia para deixar um dever de casa mais divertido. Ou para quando você usa para fazer uma aplicação de prova. E com base nesses dados, você consegue ter um relatório individual de cada aluno. E fazer um trabalho com cada aluno sobre como ele pode aprender. Aí a gente já entra na personalização de novo. É isso. Então, para mim, essa discussão sobre tempo de tela, ela é super relevante. E eu acho que é um tema que a gente mesmo tem que discutir como comunidade, tem que aprender como que vai usar de recursos. Dito isso, quando a tecnologia, dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, é usada com intencionalidade para potencializar o aprendizado, eu acho que ela é muito poderosa, benéfica, e eu acho que ela muitas vezes deveria ser incentivada, porque ela gera, de fato, valor para o aprendizado daquele aluno. Ela gera um aprendizado de fato significativo, né? Exatamente. E, Mari, além de tudo que a gente já conversou aqui, na tua opinião, quais ferramentas, tendências tecnológicas você espera ver para os próximos anos que vão impactar aí o aprendizado? A gente falou de personalização, a gente falou de inteligência artificial. O que mais você, dentro desse mundo da tecnologia, o que mais você acha que a gente vai ter acesso dentro do setor educacional, da sala de aula? Olha, eu acredito muito no avanço da personalização a nível aluno, e isso evoluindo para níveis cada vez mais intensos, né? Então, a gente conseguir cada vez mais usar a tecnologia, seja para o próprio aluno conseguir ter esse aprendizado por jornadas gamificadas, né, por lista de exercícios específicas, dado a resposta daquela prova, lista de exercícios específicos que é dada a nível aluno para ele poder aprender, etc. Seja até para recursos do professor. Então, às vezes, o professor vai ter arquétipos de alunos diferentes dentro de sala de aula. Ele quer dar uma atividade que inclui todo mundo, mas muitas vezes ele vai ter que adaptar aquele conteúdo para poder todo mundo conseguir interagir. E a tecnologia muitas vezes consegue ajudar ele, a inteligência artificial, por exemplo, poderia ajudar ele e já ajuda a poder personalizar esse aluno. Então, eu acredito muito que esse tema de personalização está só no começo. Entendi. E como mãe, aliás, eu nem contei, eu sou mãe de gêmeos. E eles nasceram no mesmo dia, da mesma mãe, mesmo pai, mesmo e eu consigo ver a diferença de cada indivíduo. Então, eu acredito muito que, né, à medida que a gente conseguir personalizando esse aprendizado a nível aluno e usar inteligência artificial, usar IA, eu acho que isso aqui vai empoderar muito
o aprendizado, o brilho de cada um dos nossos filhos, né? Que a gente espera. Mari, eu escuto muito a angústia dos pais em relação a essa questão do uso da tecnologia mesmo para as crianças. E aí eu queria saber que conselho você daria para esses pais que ainda têm um certo receio, que não sabem em qual momento deixar. E eu queria, assim, que você desse mesmo, assim, como mãe, como profissional, o que é que você aconselharia para essas famílias? Primeiro, estejam próximos, né? A gente falou de pensamento crítico, eu acho que a gente, como pais, tem a obrigação de entender para que está sendo usado, qual que é a intencionalidade por trás e estar próximo, né? A gente tem que garantir ali... Supervisão, né? E entender os recursos, muitas vezes, que são usados em sala de aula, os recursos que estão sendo usados na escola, os recursos que seu filho está tendo ali fora da sala de aula também. E eu acredito que muitos pais não têm a dimensão do potencial, muitas vezes, que eles poderiam estar aproveitando. Então, hoje, quando você vai numa escola, né, que usa a tecnologia em maior escala, muitas vezes a visita que o pai faz para o coordenador, ela pode ser muito mais rica, que o coordenador consegue mostrar os dados das últimas avaliações, o engajamento daquele aluno com muitas atividades, consegue tangibilizar muito mais para o pai o que está acontecendo. Então, tentar entender também o que tem de benéfico e aproveitar disso muitas vezes para estar mais perto do processo de ensino e aprendizado dos seus filhos, e ao mesmo tempo supervisionar e ter um senso crítico quando for algo que talvez não tenha a intencionalidade que deveria, quando está passando, às vezes, do limite e substituindo interações humanas que são importantes e por aí vai. Não tem muito segredo, né? No final... No final é isso, né? Isso. Eu acho que foi brilhante. Né? Eu acho que estar próximo, eu ainda acrescentaria mais algo. Estar próximo da escola também. Sim. Né? Porque hoje a tendência é que os nossos filhos estejam cada vez mais tempo na escola. Então, Sim. quando a gente consegue realmente fazer esse trabalho em conjunto, estar alinhado, Sim, com estar certeza. trocando, eu sei que é desafiador. Todos nós somos profissionais, a gente sabe que a gente passa muito tempo no trabalho e os nossos filhos passam muito tempo na escola também. Mas esse estar próximo é perguntar, é participar da reunião de feedback. É se esforçar para estar presente quando a escola chama, né? Quando a escola pede, porque no final do dia, a escola e a família, elas querem a mesma coisa. O bem daquele ser humaninho ali, né? E é assim, acho que a gente consegue construir muitos vínculos. Eu pelo menos, assim, lembro de pequena, quando tecnologia, a gente... Né, falava em vamos escutar um CD juntos, isso pode ser, agora não existe mais CD, mas vamos escutar uma música e a inteligência artificial vai fazendo o repertório até da própria família e fazer aquele momento algo legal, preparar um jogo e fazer junto. Acho que o fazer junto ele é imprescindível até para você estar orientando, porque vai estar acompanhando seu filho de perto, dizendo, olha, isso aqui não é legal, isso aqui a gente faz diferente. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. E é muito trabalho conjunto da escola com as famílias, né? Sim. Porque se a família, às vezes, não tem contexto, o aluno vem, né? A criança vem e fala assim, mamãe, eu estou usando tecnologia em sala de aula e você está me falando que aqui em casa eu não posso. Sim. Mas, poxa, se a mãe... televisão na escola. Agora, se a mãe tem contexto e se você está ali fazendo parte dessa comunidade, às vezes você fala, poxa, não, mas isso daqui... é para ajudar aquele aluno a tangibilizar o que ele está aprendendo. Não é porque, né? Não é que a escola está colocando ali uma televisão para a criança assistir durante pra passar horas. O tempo, né? Então, essa proximidade é muito importante, até para o trabalho em conjunto ser mais efetivo. E eu acho que a gente aprender também com eles. Porque a gente aprende muito com os nossos filhos, né? E muitas vezes a gente pode não dominar a ferramenta, mas a gente tem que buscar conhecer. Sim. Até porque eu digo que isso é muito... Profissionalmente, eu sou muito assim. Para eu cobrar algo de alguém, eu preciso saber fazer aquilo. Sim. Então, é a mesma coisa. Então, a gente precisa também... Poxa, eu não sei, me ensina. Me ensina, até para que a gente consiga estar ali. Daqui a pouco a gente está que nem uns dinossauros, né? A gente já não sabe mexer em nada, porque claramente uma criança de 12 anos mexe muito melhor em qualquer artigo tecnológico do que eu. E aí, então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa proximidade, né? E aí a gente entra também já na outra área da própria confiança com os nossos filhos, então eu acho que isso é muito importante. E a gente está chegando ao fim
do nosso papo. Ai, maravilhoso. E para terminar, para a gente concluir, se você, Mari, pudesse aqui dizer em uma frase, Ah, meu Deus. qual o impacto que você acha que a tecnologia vai ter para as próximas gerações? Nossa, essa é difícil, viu, Essa foi especialmente, por isso que é para fechar, entendeu? Olha, para mim, a tecnologia é um meio, não um fim, é um meio muito poderoso para potencializar o aprendizado de cada criança específica, né? Cada indivíduo ao longo da sua jornada de anos. Então, para mim, eu resumiria como isso, né? Um meio muito poderoso de personalização para cada indivíduo achar aquele seu brilho único que cada um tem, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a gente parar, pensar como é que eu posso ajudar o meu filho, o meu sobrinho, meu afilhado a usar a tecnologia a favor dele e não lembrar que a tecnologia não é só a televisão, não é a tela, não é o celular, não é a rede social. A gente tem muito além disso e é uma gama enorme para explorar. Então, eu acho que a gente pode começar a fazer o dever de casa e perguntar, ir lá na IA e perguntar como é que eu posso ajudar, dar o input correto, como eu posso ajudar meu filho usando tecnologia a favor dele. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, Muito Mari. obrigada, Mari. Obrigada, gente. Foi um prazer. Gravar com a gente. Foi um prazer enorme lhe receber. Então, gente, ficamos por aqui. Esse é mais um podcast na Sala da Diretoria. Muito obrigada a quem acompanhou a gente até agora. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.